convidar o professor Dr. Ibrahim Sagi para nos apresentar a temática Os gastos do governo moçambicano na educação e crescimento econômico, uma abordagem de cointegração. Muito bom dia a todos. Sua Eminência Dom Júlio Langa, reverendíssimos senhores bispos, magnífico reitor, senhores vice-reitores, caros convidados, colegas, estudantes, amigos, portanto, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me, portanto, antes de iniciar a minha apresentação, portanto, deste trabalho que foi feito em coautoria com o professor Musibau, portanto, Babatunde, da Universidade de Ibadan, na Nigéria, portanto, orientar como é que portanto, eu irei fazer esta apresentação. Os slides que aqui irão ver, portanto, aparecem todos em inglês, portanto, porque este trabalho foi feito em inglês, mas, no entanto, eu vou fazer a minha apresentação em português. Então, já há uma vantagem para aqueles que falam inglês, portanto, o que eu vou fazer é uma tradução, portanto, daquilo que aí vai aparecer, portanto, escrito. Portanto, é uma metodologia, portanto, econométrica, puramente numérica, e logo a princípio não gostaria que isso cansasse a audiência, dificultasse, portanto, a compreensão daquilo que irei aqui abordar. Mas o que nós queremos aqui apresentar é Moçambique, portanto, está a crescer e a crescer muito, portanto, há uma taxa de crescimento de 7%. Então, o que nós nos propomos aqui a fazer é verificar, então, qual é o papel, portanto, dos gastos do governo com a educação nesse processo de crescimento. O conteúdo da apresentação é este, a semelhança do que os meus colegas que aqui antecederam, portanto, fizeram, uma introdução, rapidamente a teoria que usamos para fazer essa medição econométrica, a metodologia, depois já uma discussão empírica, portanto, do modelo que corremos e, no fim, as conclusões e as recomendações. Bom, a relação entre a educação e o crescimento econômico, portanto, tem sido, portanto, alvo de várias discussões, não só na literatura econômica, mas como numa outra literatura. Como se já sabe, portanto, Moçambique vem experimentando taxas de crescimento invejáveis, de cerca de 7% ao ano, e isto coloca Moçambique numa situação das 10 economias que mais crescem, portanto, a nível mundial. Mas, no entanto, não obstante a essa invejável taxa de crescimento, Moçambique registra esta situação. Portanto, temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador que quantifica, portanto, o desenvolvimento humano e que captura a questão da longevidade, portanto, a esperança de vida, a educação e o rendimento. Portanto, Moçambique, dos 187 países, coloca-se lá no fim, 184. E depois temos um outro indicador, portanto, não obstante aquela taxa de crescimento de 7% ao ano, ela coloca-se, portanto, dos 28 países da região da África subsaariana, em 21º lugar dos 28 países. E isto, a princípio, já revela ali um grande desafio. Então, a educação representa, portanto, um dos determinantes naturais, portanto, deste processo de crescimento. Já foi aqui evidenciado pela senhora vice-reitora da Universidade Aberta. E é neste contexto que Moçambique assinou várias declarações e fez vários compromissos a nível internacional. Temos aqui alguma listagem dessas declarações assinadas por Moçambique, então, a Jomitan Declaration, a Confineta,
a World Declaration on Education for All, portanto em Dakar, World Declaration on Population and Development e depois a declaração, portanto, do milénio. Em 2004, Moçambique, portanto, aboliu o pagamento, portanto, ao acesso à educação primária e, de facto, há um registro na melhoria destes indicadores no que concerne, portanto, ao acesso dessa educação primária. Foi também evidenciado aqui pela senhora vice-reitora, portanto, quando fala da questão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Então, tínhamos na altura 17%, conseguíamos agora, de facto, temos já 62% das pessoas já conseguirem, portanto, ter acesso a essa educação. Portanto, a questão da qualidade, essa é uma outra discussão. Então, desde 2007, os gastos públicos, portanto, a percentagem dos gastos públicos no orçamento do Estado é cerca de 3,7 bilhões de meticais, e isto representa, então, um valor que vai ter que suportar, portanto, uma taxa de crescimento de 198,1 estudantes por ano, 1.000 estudantes por ano, 5,8 mil professores e 861, portanto, escolas, não é? E, portanto, de acordo com os extratos feitos, portanto, na Lei Orçamental do Estado de vários anos, então temos aqui a proporção dos gastos públicos, a proporção do orçamento que é alocada, portanto, aos gastos públicos. Significa que em 2010, 27% do orçamento do Estado foi para os gastos públicos com a educação. Em 2011, 12% do orçamento foi para, portanto, a educação. E vocês conseguem ver que, portanto, saímos de um pico relativamente de estabilização e depois há uma tendência de crescimento. De acordo com o PARPA, em 2006 e 2009, este documento já está em desuso, mas existe um outro que dá continuidade a este. Mas de acordo com o PARPA, 2006 e 2009, nós temos aqui a distribuição, tanto setorial, não se consegue ver, mas falamos aqui da agricultura, da saúde, da boa governação, infraestrutura, educação e outros setores. Então, neste pie chart, portanto, neste diagrama, nós vemos que o Estado moçambicano tem alocado cerca de 15% do seu orçamento do Estado para o setor da educação. Portanto, uma média, né, calculada com base nos extratos feitos na lei orçamental. Então, o propósito deste trabalho é fazer essa relação entre os gastos públicos com o governo e a sua contribuição para o crescimento econômico desde 1996 a 2012. Por que 1996? Portanto, 94, 95, muito provavelmente não seja um bom momento para incluir na nossa amostra, porque podemos ter resultados enviesados ou influenciados, portanto, pelo período que antecede o estudo onde a gente faz. Então, os métodos que nós usamos são puramente, já dizíamos antes, econométricos, numéricos. Então, adotamos uma metodologia tanto de Johansen, com a integração de Johansen, e depois fomos em recurso ao modelo de correção de erro, para então fazermos a previsão dos períodos seguintes. Então, o instrumento teórico que nós usamos, portanto, é este proposto por McKeown, Rumer e Will, em 1992, e que não nos faça assim muita confusão, são deduções matemáticas, expressões matemáticas, que simplesmente querem dizer uma coisa. A função de produção, portanto, a função de produção significa, se eu quero fazer uma cova, eu tenho que usar alguns instrumentos, portanto, é a enxada, se calhar a água para amolecer o terreno, e depois vou ter que usar uma pessoa para usar aquela enxada. Então, para eu fazer um buraco, eu preciso desses fatores e depois eu faço o buraco, que é então o resultado final. Então, significa que estas deduções todas nos mostram que a função de produção, que é Y, depende do A, K e L. Portanto, A é a tecnologia, também foi evidenciado aqui, K é o capital, L, então, tanto é esta pessoa que deve ser qualificada, que deve reunir uma série de requisitos para então pegar naquela enxada. Então, como se já deve ter notado, as funções de produção são completamente diferentes. Portanto, o mesmo buraco que é feito em Moçambique há de ser feito na China de uma forma diferente. Então, as variáveis que usamos para o estudo são estas, portanto, o GDP, portanto, que é o PIB, que é a produção nacional de Moçambique, né, dos vários anos.
Depois temos GDU, que é o Government Expenditure on Education, portanto, os gastos do governo com a educação. GCF, que é o Gross Capital Formation, representa o capital, ou de uma outra forma é o investimento bruto que é feito no país. E depois o LBF, que é o Labor Force, né? Aquele L, portanto, que são as pessoas que vão pegar naquela enxada. E aqui nós usamos a definição que é feita pela Organização Internacional do Trabalho, que considera simplesmente aquelas pessoas que estão de 15 para cima e que reúnem o mínimo de condições para exercer uma atividade remunerativa ou produtiva. Então a metodologia VAR é esta, que ela usa aquilo que foi portanto, o resultado anterior para fazer uma previsão, portanto, futura. E é uma previsão muda. Uma previsão muda significa não toca em todos os aspectos qualitativos que nós gostaríamos de ter, mas há uma variável que captura, de facto, esse efeito. Nós chamamos de termo de perturbação. E depois temos portanto, os índices ou as estatísticas que usamos para validar, portanto, o nosso modelo. Então aqui está uma visualização que todos podemos rapidamente extrair, portanto, as pequenas conclusões. Portanto, o primeiro gráfico, no vosso canto superior esquerdo, é a evolução da produção de Moçambique. Esta que cresce a 7% ao ano. Então vocês vão perceber que o primeiro ano, em 1996, estava muito em baixo, portanto, é aquele período antes da assinatura do Acordo Geral de Paz, e depois há uma tendência de crescimento. Há uma oscilação ligeira, portanto, 2011, crise financeira mundial. Aqui temos a Labor Force. Labor Force, então, significa a força de trabalho. A professora também usou aqui uma pirâmide, várias pirâmides etárias, para verificarmos que, de facto, temos uma população muito jovem e que isso, naturalmente, traz consigo um certo tipo de investimentos que devem ser feitos. Mas há uma tendência de crescimento, a semelhança dos outros países, portanto, subdesenvolvidos. Isso depois traz consigo uma série de consequências, como aquele que se chama de impulso escondido. Depois temos os gastos do governo com a educação. E atenção, aqui é preciso perceber que isto é aquilo que é orçamentado. É uma percentagem daquilo que é o orçamento, não é uma percentagem daquilo que é a produção, porque são coisas diferentes. E depois, no fim, temos, então, a formação bruta de capital fixo, que se chama de investimento bruto. Também uma tendência crescente. Então, esta é a visualização das variáveis que nós usamos. Então, esta é a validação, portanto, do modelo que nós corremos. Esta é uma pequena teoria que já explica. Então, este modelo de correção de erro tem em conta os ajustamentos de curto prazo, né? 2, 3, 4, 5 anos, depois é confiável para fazermos as previsões de médio e longo prazo. Então, aqui temos os resultados do nosso modelo. Logo a princípio, nós esperávamos que o SAM, que se chama Error Correction Model, portanto, desfasado de um período, fosse negativo e significante. Significante, para nós, significa um número que apresenta uma estatística abaixo de 5%. E, neste caso, temos 0,0479. Então, quando encontramos aquele número, significa que, muito provavelmente, estejamos no caminho certo. Mas não é fácil encontrar aquele número. E, às vezes, entre nós ali, fazemos umas coisas, depois fica 0,04, quase 0,05. Então, é significante. Então, a análise prosseguiu. Depois da análise a prosseguir, então, o que é mais interessante é, então, usar as funções que nós chamamos de IRF, que são funções de impulso. Portanto, se eu bato nesta mesa, dependendo da força que eu vou fazer, portanto, esta mesa há de ir para um outro sítio. Então, usamos as funções de impulso de resposta para ver, então, os efeitos daqueles gastos públicos, a formação bruta de capital fixo, a labor force, portanto, neste crescimento econômico. Então, usamos, para além das Impulse Response Function, as funções de General Impulse Response, portanto, são as funções gerais de impulso. Esta é uma função que ignora uma série de requisitos e que, neste caso, foi mais interessante porque a ordem das variáveis para nós não era relevante. Então, aqui temos os resultados da pesquisa. O que nós queríamos fazer é fazer análise estrutural, onde temos a resposta
dos gastos públicos do governo com o PIB. Portanto, qual é o efeito dos gastos públicos do governo, portanto, dos gastos públicos com a educação no GDP, portanto, na produção nacional, naqueles 7%. Qual é a contribuição? E isto é uma projeção que é feita para os 12 próximos períodos. Portanto, 2012, 13, 12 próximos trimestres seriam os próximos 3 anos, não é? Os próximos 3 anos. Então, de 2012, 13, 14, 15, a situação, de acordo com os dados que nós temos, seria esta. Portanto, os gastos públicos com a educação iria contribuir para... A linha azul é a mais válida, a vermelha é o intervalo de confiança. Portanto, podemos ignorar. Então, a tendência seria esta. Portanto, a contribuição seria positiva e em cerca de 0,03%. Então, é uma contribuição muito baixa. E depois temos a contribuição dos gastos públicos com a educação na formação bruta do capital, no investimento. Qual é a contribuição no investimento? E a linha azul novamente nos mostra uma tendência estabilizadora em mais ou menos 0,04%. Também é um número pequeno. E depois, no fim, temos os gastos públicos com a educação na força de trabalho. E aqui temos, de facto, alguns choques, mas tudo abaixo, como podem ver, de 0,02%. Também muito pequeno. A conclusão que se chega deste trabalho é que, de facto, existe, então, uma relação de longo prazo entre estas duas variáveis que nós aqui trouxemos, portanto, a educação e, tanto os gastos públicos com a educação e o crescimento econômico. Existe, de facto, um impacto positivo no crescimento econômico destes gastos públicos com a educação. E isto, de facto, está em consonância com os outros vários estudos empíricos, portanto, feitos na mesma área. No entanto, o estudo mostra que os gastos públicos com a educação, portanto, em Moçambique, são baixos. Em média, portanto, o governo, naquele período, alocou cerca de 20%, portanto, não mais, cerca de 20%, portanto, do seu orçamento do Estado aos gastos públicos com a educação. E isto é considerado muito abaixo daquilo que está estabelecido pela Unesco e pela NEPAD. Portanto, 26% pela Unesco e 20% pela NEPAD. Então, uma das implicações para a condução de políticas, portanto, nesta área, é que há uma necessidade de criação de planos que visam, de facto, priorizar este setor da educação, uma vez que é um dos grandes determinantes para um dos grandes determinantes para este crescimento econômico. Portanto, como disse no início, e nós costumamos dizer ceteris paribus. Ceteris paribus é, portanto, esta análise que nós fizemos é meramente numérica, ignora muitos aspectos, portanto, faz uma previsão muda, cega. Então, é preciso depois que haja a condução de um outro estudo para, de facto, verificar a questão da qualidade com a educação. Né? Falamos de 17, agora 62, as questões de qualidade. E é possível que isso seja feito usando até a mesma função de produção, mas fazendo a estimativa do TFP, portanto, Total Factor Productivity, portanto, a produtividade, que é isso que estamos a falar. Se temos um fator qualificado, portanto, a produtividade desse fator vai ser também elevada. Então, muito obrigado pela atenção que quiseram dispensar. Esta foi mais uma reflexão do professor Dr. Ibrahim Sagi com a temática os gastos do governo moçambicano na educação e um crescimento econômico usando uma abordagem de cointegração. Algumas linhas que registramos sob o ponto de vista daquilo que foram as orientações e reflexões do professor Dr. Ibrahim Sagi foi um crescimento econômico que é exatamente alto, mas em contrapartida temos um índice de desenvolvimento humano numa posição baixa.
Fez também uma reflexão do ponto de vista de que há exatamente evidências de aumento claros em despesas públicas, iniciando concretamente em 2011, mas que os crescimentos econômicos não tendem a crescer. Também há a contribuição dos gastos públicos com a educação de um aumento do produto. E isto faz lembrar uma teoria econômica do Keynes, que chama dos mecanismos do crowding out effect, numa perspectiva de um aumento das despesas públicas, deve, de certa forma, aumentar o crescimento econômico. Bom, com estas palavras,